tá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, tem essa massa crítica e que a gente sempre traz aqui, né? Procura trazer aqui convidados super bacanas, inteligentes, pessoas que vão acrescentar na nossa vida espiritual e também na nossa vida natural. Eu sempre digo que nós somos seres não só espirituais, também naturais, emocionais. Nós precisamos cuidar, né, da nossa saúde, tanto espiritual, emocional, como física também. Eu espero que você esteja sendo abençoado aqui por cada episódio. Nós temos sido tremendamente abençoados por cada convidado que vem aqui, cada conversa tão bacana que nós temos tido aqui. Se você tem sido abençoado, então quero te convidar. Compartilhe esse conteúdo com alguém, envie aí para os teus contatos, isso aí vai levar alguns segundos, você não vai perder muito tempo não. Envie para os teus contatos, para os teus amigos. Se tem abençoado a tua vida, certamente vai abençoar a vida de tantas outras pessoas. Certo, gente? Eu sei que você que está aí nos acompanhando, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, está nos assistindo, está nos ouvindo, você já viu quem são os convidados que vão estar aqui, mas a gente vai apresentar eles aqui agora. Também, junto aqui comigo, a minha excelentíssima esposa para abrilhantar este episódio aqui também. Vanessa, tudo certo? Quer dar um oi pro pessoal aí? Certo. Estamos aí para mais um episódio para juntos pensarmos, aprendermos, né? Um casal que tem se presente no nosso meio. Amém. Estão aqui conosco hoje Maia e a Eliana. Maia, tudo certo? Tudo certo. Já na minha introdução, primeiro agradecer o convite do pastor Paulo, pastor Felipe e da Vanessa. Eu acho que é importante essa troca de experiências. O objetivo é a edificação dos casais, das famílias. E eu acho que eu e a Eliana e eu, acho que a gente tem algo legal, bacana para acrescentar na vida Sem dos dúvida. nossos jovens. Sem dúvida. Eliana, prazer. Eu quero fazer uma pergunta. Aonde está o nosso Fusquinha voador? Eu quero saber. Ele fala, realmente está no ferro velho. Agora tu vai ter que explicar a história. Tinha um Fusquinha, rapaz, era um off-road. Ele andava naquelas estradas de chão batido, né? Bastante mesmo. Bom, mas em primeiro lugar eu quero agradecer também, né, como o Maia, faço deles as minhas palavras também, mas é uma honra estar com vocês. De fato, né, e aqui eu vou já ilustrar um pouquinho, né, eu conheci eles de pequenininho, né, nós conhecemos eles desde pequenininho e é uma grande honra mesmo, né, Felipe, te ter aqui com a gente, a Vanessa. O Felipe era desde pequenininho, estava com a gente, os jovens, os adolescentes, então tem uma caminhada muito legal e é uma grande honra mesmo estar aqui com vocês. É honra nossa. Até fazer um parêntese, teve um tempo lá atrás que eu e a Eliana fomos líderes de jovem. Os adolescentes primeiro. E aí o Felipe já participava desde aquela época. E já era um grande exemplo. Exatamente. Eu nunca me esqueço de uma palavra que eu trouxe, até hoje eu acho ela bastante atual, que é o seguinte, que está lá em Daniel. Daniel resolveu, vai te lembrar, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E eu fiz esse questionamento, trazendo para os dias atuais, o que seria não se contaminar com as finas iguarias do rei? Nós trazermos para os nossos jovens o que é não se contaminar. Naquela época era uma coisa, era comida, alimentação. Hoje são outras coisas, mas esse é um assunto para a gente deixar. Mas eu sempre me lembro desse tema aí, e que eu acho que ele é bastante atual nos dias de hoje. A gente nunca deve perder esse tipo de referência, né? O que pode nos contaminar hoje, principalmente os jovens, que hoje é oferecido muitos pratos, né? Muita coisa, muita distração e muitas vozes, e o jovem ele está num momento que ele ou ele inclina para um lado, ou ele inclina para o outro. Todo mundo viveu um momento de balançar. E eu mesmo, na minha fé também, quando eu fui jovem também, quando eu entrei na faculdade, na universidade, eu balancei também. Sim, então, essa é uma questão bastante relevante. Amém. Mas assim, nós temos aqui tantos jovens, né? Tantas pessoas. Nosso público é um público jovem, mas também a gente tem tido relatos disso, né, mano?
de bastante pessoas que têm assistido, que têm ouvido a programação e que já não são tão jovens assim, mas enfim, estão aí sendo abençoados por esse conteúdo. Então hoje eu tenho certeza que a gente vai falar bem a esses dois públicos, né? A nossa ideia é a gente falar um pouquinho sobre família, a gente falar um pouquinho sobre casamento, a gente falar um pouquinho, inclusive, sobre este grupo específico que vocês têm trabalhado, que são os casais, que são as famílias, né? Eu acho que vocês, como família, vocês têm esse testemunho, né, de um casamento. Quantos anos de casado, falando nisso? Casado 34 anos completos, olha, mas de conhecimento 36. 37. E é interessante colocar como é que, se é que é possível, como é que Mas eu e a Eliana nos conhecemos. Queremos saber. Eu estava afastado de Deus, estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazendo biologia e me bateu algo interior assim. Eu estava cansado daquela vida de vai numa festa, conhece alguém, fica ali um dia, 2, 3, dá ligado e tal. E eu me lembro que eu fiquei na esquina lá de casa, num banquinho que tinha, e conversando com um amigo meu, colega meu, e eu disse que eu não queria mais isso, que eu estava cansado, que eu queria arrumar uma namorada e que fosse permanente, né? E Deus foi muito bom, que fez eu encontrar a Eliana no dia 25 de dezembro, no Natal, num bar chamado Vinha D'Alho, na Bento Gonçalves, que hoje até é uma igreja, né? Legal. Se transformou numa igreja. E aí eu olhei para ela olhou para mim, né? Ela de vestido rosa, sandalinha preta, né? Ela começou a olhar muito para mim, daí eu digo, opa, eu olhei de lá para cá, desde o dia 25 de dezembro De 86. de 1986, nós estamos juntos até hoje. Legal. Amém. Nunca mais pararam de olhar. Só eu preciso fazer uma pergunta aqui. Legal. Que roupa que eu tava quando tu me viu pela primeira vez? Eu não tenho essa. Sim, agora ficou ruim, Felipe. Aí vai O dar. Maia elevou o nível lá em cima agora. Aí agora vai ser complicado. Não é todo mundo que tem essa. E por outro lado, neste mesmo ano, né, só para completar aí o que o Maia está falando, eu também, né, é que a gente vem de histórias de famílias bem disfuncionais, né? Então, para nós foi uma história bem diferente. Eu também estava cansada, né? Eu vim de uma infância bem diferente, que eu acho que cabe aqui falar só alguns pontos, né? Abuso e tantas outras coisas mais, enfim. Mas aí eu estava muito cansada, né? Virei alcoólatra, né? Por muitos anos, desde 5 anos de idade. Imagina. Que meu pai me levou a isso, né? Que ele queria um filho homem, então, e eu nasci mulher. Então, por conta disso, ele me colocou roupas de menino até os 9 anos de idade, né? Assim, ali, desfazendo um pouco da minha identidade, né? Desfazendo um pouco, não, completamente, né? E por conta disso, aí eu fui muito pro mundo e coisa e tal. E aí, como ele, eu também me cansei, né? De não amar ninguém também, né? Porque quando a gente não é amado pelos nossos pais, principalmente pelo pai, a figura né, paterna para a menina, tu tem essa dificuldade também de amar outras pessoas, né? E então, com isso, eu também... E é engraçado porque foi no mesmo ano que ele. No começo do ano, eu cheguei de uma balada daquele tempo que a gente dizia discoteca, que talvez os jovens nem saibam o que é. Mas eu vim muito mal, né? Cheguei assim, eu já morava sozinha desde os 14 anos. E tinha e é engraçado porque tinha assim, um clarão e eu estava muito mal. E eu olhei para cima e eu vi assim, nitidamente, um demônio, né? Preto assim, e naquele momento, porque eu tive um contato com a fé cristã, eu me batizei na Assembleia e tal, mas saí fora. E aí eu olhei para cima assim e disse, meu Deus, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim, eu preciso amar alguém, eu preciso saber o que é amar, porque eu não sabia o que era, né? Eu quero amar alguém, e essa foi a grande questão. Até hoje eu digo, Senhor, por que eu fiz esse pedido? Porque daí
nesse mesmo ano, eu conheci ele. Isso foi lá em janeiro, fevereiro, né, de 86, e a gente se conheceu. E aí veio toda a nossa trajetória, então, né? Conheci também, me apaixonei quando olhei para aquela barba preta, né? Cabelo preto, bastante cabelo. Né? E aí teve aquele, então, que nem ele comentou ali, né? E aí começou toda uma trajetória, né? E aí Bem tu difícil. vê o poder do evangelho, né? Que pegou duas pessoas, uniu, transformou a tua história, te ensinou o que era amar. Esse poder do evangelho me encanta. É realmente ensinar, né? Porque... né? Por isso que hoje a gente vê tantas famílias hoje destruídas, mas na verdade tudo vem lá do começo, né? Sim, a base. E a base ela é essencial, e hoje a gente vê que nós não estamos mais tendo essa base, né? Até no meio cristão mesmo hoje é tão difícil, né? E para mim foi muito difícil, né? Para ele um pouco menos talvez, né? Mas até pela característica do homem gaúcho, né? De ser machista, e eu de estar totalmente livre, liberada, vivia sozinha. Então foi uma guerra travada bem grande, mas graças a Deus. Mas assim, o legal de tudo isso é que ela estava afastada e eu também estava. Mas quando tu é fisgado pelo amor de Deus, isso permanece no teu interior, né? Tu pode não alimentar, mas ele está lá dentro. Como de fato eu não alimentava, nem ela. E aí nós começamos a ter certa dificuldade no relacionamento, são pessoas diferentes, tudo, não tem um manual, e aí nós começamos a buscar junto. Então acho que esse foi o grande conserto, a grande consertação que o nosso pai fez na minha vida e na vida dela, né? Isso e o interessante, né, amor, que nós buscamos ajuda, e por incrível que pareça, né? Sabe onde foi que nós encontramos essa ajuda? A primeira foi lá na Arabutã. E nós estamos desde lá, nessa caminhada aí. Mais um fruto. Como é que foi esse momento assim de, não, tá na hora, a gente precisa de ajuda, vamos na igreja? Como é que foi esse momento? É porque nós nos amávamos, nos gostávamos, queríamos estar juntos, mas nós tínhamos muita, como é que eu vou dizer, muito atrito, né? E isso aí tem uma hora que também tem um limite, né? O atrito também ele tem um limite, né? Então nós, de forma consensual, nós vamos buscar. Mas antes disso foi muito interessante. O meu pai e a minha mãe, eles moravam na Cidade Baixa, ali em Porto Alegre. Nós morávamos bem perto dele, tá? E eu desde os 15 anos morando ali, e tinha um casal na parte de cima, no apartamento superior do meu pai, e eles gostavam muito de mim, e conheceram a Eliana também, gostavam muito dela. E ela era funcionária pública, ela era assistente administrativa, trabalhava no Hospital Porto Alegre. Aí eles fizeram um convite para nós, olha só que interessante. Eles eram católicos, mas aqueles católicos, não aqueles católicos de eventualmente, eles participavam, eles se envolviam dentro da comunidade deles ali na Sagrada Família, na José do Patrocínio. E a Igreja Católica, ela tem um negócio muito legal que é Encontro de Casais com Cristo, ECC. E eles fizeram um convite para nós. E veio bem no momento que nós tava difícil mesmo. E nós aceitamos o convite. Então, ali a coisa começou a se direcionar. E foi muito legal. Eu acho que é um projeto muito legal mesmo. A gente foi lá, chegou na sexta, a gente só não dormia lá. E depois passamos o sábado inteiro lá, almoçamos, tomamos café, almoçamos, e depois ia embora. Depois no domingo também passamos o dia todo lá. Legal, era quase que um retiro. Uma imersão. E uma das coisas importantes é que, até eu acho que vai entrar um pouquinho ali dentro daquilo que a gente, né, a questão do diálogo, né? Nós, durante esse tempo, até o encontro ECC, esse que nos convidaram, a gente não tinha diálogo, eu e Maia. A gente vivia, entendeu? Nós vivíamos. Como a gente bebia muito, aquela coisa toda, a gente vivia, a gente saía para festa, voltava e tal, e era aquela vida, entende? Mas nunca nós paramos para conversar. E é engraçado que naquele final de semana nós tivemos que nos olhar e conversar, coisa que a gente nunca fez. Conversar realmente. E foi ali que a gente conversou e viu que nós tínhamos uma fé em comum, que ele já tinha tido
um encontro com Deus, de certa forma, né? E eu também. Então o diálogo começou ali, né? Primeira vez. Que legal. Uma questão interessante, né? Porque tu citaste uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu vim de uma família, nós viemos de famílias disfuncionais e tal. E hoje muita gente vem assim, tem muito jovem que inicia a sua vida tendo vindo assim de uma bagagem de famílias disfuncionais, né? Então, como a gente está falando aqui para jovens, sobretudo cristãos, quem sabe até não cristãos também, e outras pessoas, como que o jovem ele pode se preparar para entrar num casamento? Porque depois de tudo isso, agora vocês têm uma base, vocês perceberam coisas, o Senhor abriu os olhos de vocês começaram a pensar o relacionamento, que nem aconteceu aí nesse encontro, vocês tiveram que se olhar, conversar, ou seja, começaram a trabalhar pelo casamento de vocês. Como que um jovem se prepara? Ou que dica vocês dariam para um jovem de coisas que vocês diriam, olha, se eu fosse recomeçar, eu iria fazer isso e isso. Isso aqui é importante para manter um casamento saudável, bíblico, abençoado. Sim. O que vocês diriam para essa gurizada que está iniciando assim? Bom, eu creio assim que a primeira coisa é tu ter aconselhamento com as pessoas mais próximas ali, pastores, líderes, boas né? referências. Boas referências. Em primeiro lugar, né? Para aquele que está chegando, porque isso vai fazer toda a diferença. Se ele estiver disposto a ouvir, né? E entender o processo que ele vai vivenciar, porque é um processo. Ninguém chega mudando, né? Ninguém torna assim do dia para noite, né? A gente mesmo sabe que nesses 30 e poucos anos até hoje a gente vem mudando. Mas para um jovem, né, eu creio que isso seria uma primeira base, né, amor? Com certeza. De procurar referências e pedir aconselhamento. Eu quero ter uma vida cristã e eu quero ter um bom relacionamento. O que eu faço? Como é que deve ser? Quais são os primeiros passos? Né? Eu acho que isso é em primeiro lugar. A referência. Porque muitas vezes, se o jovem vem de uma família disfuncional, ele não vai encontrar isso no seu lar, na sua casa. Então, ele tem que procurar, como a Helena falou, a questão do aconselhamento, procurar alguém que ele se sinta confortável, que ele se sinta que pode empatia, conversar, né, com aquela pessoa, exatamente uma empatia, e se abrir. Eu acho que isso aí é uma questão um pouco cultural também. Né? Às vezes a gente não quer conversar essas coisas, principalmente o homem, o jovem, porque o jovem, o período temporal que o jovem está vivendo, ele se acha um pouco autossuficiente, e quando na verdade não é. E não é feio tu buscar ajuda, não tem nada disso. E eu acho que o legal também é a gente tentar trabalhar se antecipando. Porque hoje a medicina está muito mais de ser curativa, de ser preventiva. Então, na questão espiritual, de uma boa convivência, de um bom relacionamento, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma preventiva. E eu acho que o nosso ministério aqui, Encontros de Fé, particularmente, ele tem nós temos, um conjunto, né, da liderança e todos, esta pretensão de ser referência e de ser um suporte. Oferecer isso. Basta querer, né? Sim. Agora mesmo, quarta-feira, me procuraram ali um irmão ali, tem um casal jovem aqui que quer saber negócio de casais e tal. Daí eu fui lá falar com eles estão chegando, acho que era o segundo dia. Aí ouviram falar que tem uma reunião de encontros de casais agora, dia 31 de outubro, às 20 horas, é uma segunda-feira. Fazendo merchan. É isso aí, vendeu peixe. E aí eles... Procurei saber um pouquinho da história deles, né? Estão 3 anos juntos, não estão casados e tal. E aí eles querem ajuda. Eu digo, não, vamos conversar de novo. Daí eu disse para eles, olha, pela idade de vocês, acho que 24 e 23 anos, eu digo, vamos tentar inserir vocês no grupo de jovens ali, né? Aí eu digo, de repente vou te apresentar minha filha, aí porque a gente sabe como é que é, eu já fui jovem, chegar num ambiente desconhecido, tu não conhecer ninguém, então tu ter alguém como referência, algum ponto de contato, eu acho que facilita, sim, né? Então pegar alguém mais descolado nesse sentido eu estou me lembrando agora do tempo quando eu fui jovem também, aí já vieram falar comigo, e aí, tudo bem, como é que é, onde é que tu é? Então, fazer esse tipo, essa mediação aí, eu acho que é importante. Mas, voltando, Felipe, eu acho que
buscar ajuda não é feio, pelo contrário, é uma atitude sábia, né? Uma atitude de ser superior até, no sentido de que é importante, ajuda, a gente não consegue fazer nada sozinho, humildade, exatamente. Eu acho que o principal é isso, né? Sim. E a experiência ensina muito, né? Que quando a gente é jovem, a gente talvez não perceba o valor da experiência. Mas então, tem muito peso. Quando tu vive algo, eu posso falar daquilo com propriedade, eu já passei por isso. Às vezes até vai te dizer, é normal o conflito que tu tá passando. Vai passar, faz isso, faz essa. A gente tem que se abrir mais para isso. Exatamente. Porque eu vejo assim, né? Os que têm mais experiência, vocês também já têm uma bagagem, né? São dizer... Já sou tiozinho. Quantas vezes? 15 anos de casados, né? Então, os valores que tem, né? Porque quando o jovem que vem dessas famílias disfuncionais vem totalmente destruídos, né? Na questão da sexualidade e tantas outras coisas mais, os papéis invertidos. Então, aí os mais velhos podem trazer esses valores, né? E o que é a riqueza que é esse outro lado do casamento, da sexualidade cristã, né? Tudo isso, né? Então, eu acho que é importante essa busca mesmo. Sem dúvida. Né? Eu brinco com os jovens, né? Eu digo, não, tu acha que teu pai, tua mãe não tem razão, que já tem muitos mais anos de vida, né? Tu é o bichão, tu é o cara, tu sabe tudo. Tu aí tem 15 anos, sabe tudo, né? Então, eu brinco com eles assim, porque a gente tem isso, né? Realmente, a juventude... E também eu vejo que na sociedade tem um lobby. Eu falo sobre isso assim. A sociedade vende um padrão, né? Eu digo para as pessoas, cara, tu não quer pregar o evangelho para os teus amigos, mas eu vou te falar uma coisa, o mundo está pregando para eles. Então a gente tem que aprender. Claro, não vai botar nada goela abaixo, nada que as pessoas não queiram, mas assim, o mundo tá fazendo um certo lobby, ele tá pregando, por exemplo, essa questão do homem, por exemplo, dentro do casamento. O homem, a gente vê as propagandas, a gente vê o que é dito, as piadas que são contadas, né? Então, tipo, o homem, ele é tido como um cara que deixa a mulher ir na frente, que não tem voz, que não quer se envolver com nada, omisso, né? Então, assim, é o que o mundo prega, né? Verdade. Essa é a pregação do mundo. Como é importante esse jovem procurar realmente ajuda em referências, principalmente pessoas que ele está vendo que vivem o casamento, ele diz assim, eu quero ter um casamento que nem o deles, né? Porque funciona, eu estou olhando, estou vendo o jeito que ele trata a esposa, estou vendo como ela trata o marido, como isso é importante, né? Aliado a isso, a pergunta que eu faço então para vocês, que eu já estou falando um monte aqui, a pergunta que eu faço para vocês é, quais são as bases então para um casamento sólido, para um casamento feliz? Quais as virtudes que vocês recomendariam? Olha, é muito bom ter essa virtude aqui, isso aqui vai ajudar vocês dentro do casamento. Na experiência de vocês, o que vocês recomendariam? Virtudes, bom, eu acho que a primeira, né, que não é só uma virtude, mas também é um mandamento, né, é amor, muito amor, né. Sim. Acho que isso é uma coisa... E o amor que é decisão, né, Eliana? O amor é uma decisão, porque se não fosse assim, nós não estaríamos mais juntos. Sim, porque o mundo prega que é sentimento, fica até quando tem vontade. E a gente muitas vezes a gente meio que vai se perdendo assim, daí tudo. Não, calma lá. É decisão. É decisão. Então eu creio assim que o amor, a amizade, né, paciência, meu Deus. Que a gente pede todos os dias e Deus nos dá os testes todos os dias, né? A gente tem que ter paciência conosco mesmo, conosco mesmo, em primeiro lugar, né? E eu acho que o amor, né, é uma coisa que a gente, tu fala assim de decisão, né? Porque se nós olharmos para o outro, né, que na verdade a gente quando casa, a gente não olha para o outro, a gente olha para a gente, né? Pensa só em nós. Eu quero ser feliz, eu quero que você me faz isso, e a gente vai trazendo isso, né? Muitas vezes a gente esquece. E agora quando tu olha para o outro realmente, que tu vê que tu tem várias deficiências que tu não conseguiu nem ainda alcançar, né? Ou te melhorar, ou como é que tu pode exigir do outro, né? Então eu acho que o amor, a paciência são virtudes, né? Amizade também, né? E aí também entra depois o diálogo, que eu acho que esse é fundamental em todos a base, né? É a base, sabe? Se a gente não conversar, não vai ter... Nós não vamos chegar a lugar nenhum, entendeu? A gente tem amor, muito amor, tudo bem. Mas e aí? Se tu não conversa, como é que vai ser?
né? O amor vai desgastando? Não, o amor ele não acaba. Eu creio que o amor ele não acaba. Ele fica ali apagadinho um pouquinho, né? Desgastado. Mas aquela questão da paixão, né? Do carinho, do cuidado, né? Se a gente não cuida, ele vai esfriando, né? Então... Não, tem que regar, né? Você tem que nutrir aquilo ali, né? Isso aí tu faz não faz com discurso também, né? Mas o discurso ele tem que estar alinhado à tua prática, né? Senão ele fica vazio, aí fica que nem político, Só né? promete. Fica que nem político, eu vou plantar tal coisa, olha, eu vou dar 5 mil para todo mundo. Mas como assim? Da onde? Qual é a fonte desse recurso? E é um aprendizado também, né, amor? Na vida 2 tem muito disso. Eu acho que a comunicação, até a Eliana colocou do nosso que a gente não se comunicava, né? Chegou um momento que tivemos que olhar um para o outro, né? Então, eu acho que isso aí, a questão da comunicação, ela é muito importante. Às vezes o homem ele quer se achar, fica numa posição um pouco mais superior e acha que não, a mulher já ela gosta mais da conversa, do diálogo. Eu acho que isso aí tem que entender. A mulher, a tendência da mulher é querer falar mais, o homem já é mais calado. Então tem que haver achar um equilíbrio. Achar um equilíbrio, uma mediação, qual é o momento apropriado para isso, de preferência se já tem filhos, longe dos filhos, né? Porque tem algumas conversas, algumas decisões que são importantes e que eles não precisam estar sabendo, né? Então, de repente, pode ter alguma conversa um pouco mais forte para não prejudicar o desenvolvimento da criança ou do adolescente. É bom que seja reservado. Eu acho que é importante, na nossa experiência aí com casais, a gente prega muito isso de orar junto. Orar junto. Né? O judeu ora 3 vezes por dia, né? Manhã, tarde e noite. Eu disse para a Eliana, nós oramos 2 vezes por dia, juntos, né? Juntos. 2 vezes. Então, eu acho que isso aí falta. Ler a palavra de Deus, né? Que isso aqui é uma bússola, é uma referência para nós, para todos que querem ter uma vida saudável, uma vida segundo o padrão de Deus. Sim. Então essas práticas, elas são importantes. Conviver com pessoas com casais, com jovens que têm a tua mesma fé, mesma visão, porque se for só no culto aí, se a gente for ver em horas por semana, mínimo 15%, né? Aí tu tem a tua escola, aí o cara vai lá e teu ouvido, outro lá vê não sei o quê. Então é muito pouco, porque eu acho que eu quando fui jovem, já faz um bom tempo, né? E participava de grupo de jovens, eu sempre me envolvi e eu sempre procurei estreitar, que não ficasse só no âmbito da reunião, do culto, que a gente pudesse fazer coisas juntos, de repente, qualquer coisa saudável, vamos no cinema, vamos pegar um filme adequado, né? Vamos fazer um grupo de vôlei, de futebol, enfim, aí com várias coisas, né? Vamos fazer um trabalho social, né? Vamos fazer um trabalho social na nossa escola, vamos, de repente, fazer alguma coisa diferente, vamos se propor, a pintar a casa do vizinho, aí juntamos um grupo, fazer isso. Tipo, eu acho que esse envolvimento, eu acho que principalmente para o casal jovem, eu acho que é importante. E uma outra coisa que eu queria falar, nós casamos a nossa filha, a Cristiana, agora um pouquinho mais de um mês, dia 12 de setembro. E ela convidou a Vanessa estava lá. Eu ia falar ela sobre isso. Convidou as meninas que escolheu como jovens noivas para passar lá. Foi no sábado, né? Foi no sábado. Isso. E a Eliana me colocou um negócio que eu fiquei muito alegre. Para quem trabalha com casais, mas assim, demais, que todas elas deram testemunho dizendo que a vida delas é muito melhor hoje, casadas, quando todo mundo bate na instituição casamento aí fora, a gente tem ainda um baluarte, né? Que casamento vale a pena dividir, vale a pena ser companheiro, vale a pena ser parceiro. E de jovens, tinha gente ali com 3 anos
de casar, com 5, com 1 ano, um pouco mais. E isso aí para mim eu fiquei muito... Eu até ia comentar com o pastor Paulo. Eu fiquei bastante impactada aquele dia. Achei muito legal. Muito legal mesmo. Porque assim, enquanto a gente vê casais já mais maduros, digamos, com mais tempo, né, de casamento, querendo se separar ou também não querendo esse aprendizado, não querendo se doar, né, se entregar para esse relacionamento. Por outro lado, eu vi essas jovens. Eu fiquei muito impactada mesmo quando eu vi. Eu acho que nós estávamos entre umas 6. Tu até já tinha ido embora nesse momento. Mas assim, olha, foi fantástico de ver cada uma falando. Elas falavam assim com uma propriedade ali no casamento, tanto da parte da sexualidade quanto do relacionamento diário. E eu achei fantástico porque elas estavam dizendo que foi muito melhor agora, uma lá que tinha 5 anos, e aí foram relatando assim algumas coisas do relacionamento, e eu disse, meu Deus, Senhor, o mundo não está perdido, né? Porque eu vi jovens nossos daqui, né? Isso quer dizer o quê? Eles tiveram boas referências. Eles pegaram aquilo que foi dado para eles, né? O que a gente vê hoje em muitos casais mais antigos, e isso é uma coisa que nos entristece, embora nós tenhamos as nossas dificuldades e aos pouquinhos a gente vai também, né? Em Cristo a gente vai nos adequando e vai crescendo e vai ganhando maturidade nisso, a gente vê que outros não querem isso. Eles têm dificuldade, eles gostam de ouvir, né, a palavra, saber o que é a verdade, mas eles não querem pagar o preço, né? Não querem pagar o preço. E isso, para nós, é muito triste quando a gente vê isso, sabe? Porque a gente vê casais se desfazendo, ou casais vivendo juntos, mas assim, como irmãos, como amigos, né? Não querem pagar o preço. E isso aí, pra gente, é muito triste ver isso, né? Tu sabe que isso é uma coisa que eu sempre bato. E me impacta isso. Na igreja, a gente cria aquela cultura, talvez, óbvio, pelo que a Bíblia fala, que não pode haver o divórcio. Deus odeia o divórcio. Sim. Só que aí nós percebemos também muitos casais se suportando. Exatamente. Disso, né? Chega uma fase da vida lá, os filhos foram embora. Eles viram tipo, eu durmo numa cama, ele dorme noutra, eu tenho a minha vida. No interior já estão divorciados, já se divorciaram no coração, né? É só algo estético. Talvez vocês diriam que um dos motivos para isso acontecer é a falta da nutrição, porque o Maia falou ali, né? Tem que nutrir o casamento. Eu creio que sim. Nutrir o casamento, mas não só isso, né? Eu acho que tu precisa realmente pagar o preço, sabe? Porque nem sempre vai ser como tu quer que... né? Porque a mulher, na verdade, ela tem aquela, como é que eu vou dizer assim, aquele sonho que a vida toda o homem vai fazer, né? Que o homem vai fazer tudo, não sei o quê. E eu achei muito bacana um dia que nós tivemos um encontro de casais aqui que tu falasse, e o pai está aqui e tal, tu falou, né? Mas eu acho interessante. As mulheres também, elas devem preparar o ambiente, elas não precisam esperar o marido, né, chegar com alguma flor. Não, por que ela não pode fazer, né? Nutrir esse casamento, mandar bilhetinhos, né? Assim, a gente até fala que, por que tu não ter um WhatsApp só tu e o teu marido ali, né? Para vocês mandarem recadinhos para vocês durante o dia. Eu não sei porque nós, né, eu e o Maia, né, até pelas nossas dificuldades todas que a gente teve, né? Graças a Deus teve, né? Porque a luz do Senhor entrou e nós nos permitimos também, né? A gente faz isso, sabe? A gente manda bilhetinho, a gente se olha, a gente tem um olhar que a gente se conhece, a gente, né? Até às vezes no culto a gente já se conhece ou em outro local, sabe? Então, por que esperar só pelo homem? Tem que nutrir, sim. Tem que levar uma rosa, ou às vezes pequenas coisas. A mulher está ali lavando a louça, chegar ali por trás, dar um beijinho. Oi, meu amor, que bom que tu está fazendo isso. A mulher, ela gosta de elogio, e às vezes tem muitos homens, até principalmente aqui no Sul, né? Que nós somos mais sentido de que ser macho, mas não tem nada a ver, né? Então, eu acho que o elogio, evitar comparações. O pudim da mãe é melhor, não sei o que. Eu acho que esse tipo de coisa, cada um tem um jeito de fazer. Eu vivi isso por um bom tempo. E hoje tudo bem, o pessoal fala muito em como é que é reelaboração de pratos, né? Hoje tem estrogonofe vegano, que para mim não sabe se tem. Daqui a pouco as pessoas fazem a recriação. Então não vai ser igual da mãe, da avó.
O homem, principalmente, ele tem muito isso, né? Essa memória afetiva. Então, acho que acho que o homem, os jovens, tem que elogiar. Mas eu vejo na geração mais nova, aí, no pessoal que está na faixa dos 20, 30 e poucos, eu acho que isso aí já mudou bastante. Eu vejo que eles... E o homem, eu acho que o homem tem que ser participativo também. E tem que participar da vida comum do lar. Eu acho que é importante essa questão de... fato, né, amor? De fato, não ficar deitado no berço esplêndido lá na rede, ou sentado, agora vou ver o jogo do Inter, né? O vôlei, o tênis. Então, eu acho que isso aí, essa coisa... E eu vejo isso muito nos jovens, que essa coisa acho que está mudando bastante. Sim. Né? Tem duas coisas aqui. A primeira delas, vocês falando assim, eu fiquei pensando, né? Vocês estavam elogiando a questão do casamento dos jovens ali, até no casamento da Cris. Por quê? Eu fico pensando. Em primeiro lugar, porque a gente vê que é bíblico, né? A gente vê assim, por que nós defendemos isso? Porque a palavra de Deus nos mostra. Deus vê o homem e diz, não é bom que fique só. E ele não só institui, mas ele realiza a primeira cerimônia de casamento, né? Depois o Senhor Jesus confirma isso, dizendo que o que Deus uniu, né? E ali o que Deus uniu não foi o João e a Maria, o que Deus uniu foi o matrimônio. Exato. Duas pessoas que resolvem entrar no matrimônio, Deus os une através da instituição do casamento, né? Então, uma vez que entraram, uma vez que decidiram entrar, não deveriam romper, né? Deveriam aprender a consertar as coisas sendo necessário. Isso aí que tu está falando, até a Vanessa colocou. E esse tempo eu estava me questionando, porque nós temos um lema no departamento de família, que é do sim até o fim, né? Porque todo mundo deu um sim em algum momento e é o fim. Mas daí eu fiquei pensando exatamente isso que tu falou. Mas não pode ser uma coisa dolorida, sabe? Uma obrigação, né? Acho que tem um momento para isso. Mas, não vai ser 20 anos isso, né? 15 anos isso. Tem um momento ali e tal, de vamos, né? E se tem dificuldade, como a Eliana colocou, a gente colocou, existe amor. Existe amor. Nós temos dificuldades. Nós queremos permanecer nesse amor? Sim, queremos. Então, vamos buscar ajuda, né? Porque a igreja é o corpo espiritual de Cristo na Terra, e ela é uma estrutura de suporte. De suporte, de ajuda. Sim. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo faz isso muito, ele sempre compara o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, ao casamento. Exatamente. O Senhor Deus, eu estou lendo Jeremias, eu acho muito interessante, que o Senhor fala disso, né? Ele diz assim, eu desposei você é minha esposa jovem e você me abandonou, você adulterou, você abandonou o nosso compromisso. Eu acho interessante, por que Deus usa sempre essa referência, Paulo vai usar também, do casamento, para ver como isso é tão importante, como Deus ele leva a sério essa questão da aliança, né? Eu estou fazendo uma aliança com você, né? Como isso é importante. E aí entra assim, duas coisas que eu quero puxar. Primeiro, né, de a gente entrar na instituição do casamento sabendo que Deus é quem instituiu, e por isso que é importante, por isso que funciona, por isso que dá certo. Quando eu sigo, claro, ele instituiu, então ele sabe como funciona, eu tenho que seguir como as diretrizes. Sim, aí. então como isso é importante. Dois, é que eu não vou, como a Eliana comentou aqui, né, eu não vou entrar para ser feliz, mas eu já estou resolvida porque Cristo está em mim, eu já estou resolvido porque Cristo está em mim. Mas, claro, isso complementa, é algo bom, né? Quando Jesus está, o casamento vem a ser algo muito bom, complementa, abençoa as pessoas, né? Como isso é importante. Aí eu venho para a terceira coisa que foi dita aqui. A questão dos pais, né? Porque daí entra a comparação do pudim, do isso, daquilo, né? Quem está entrando no casamento, e a Bíblia mostra isso, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, serão os dois agora uma só carne. Por quê? Nisso aí, né, o jovem que ele está entrando no casamento, o que vocês diriam para ele? Primeiro, é importante haver esse desapego dos pais. Em que sentido se dá isso? Isso é só o desapego assim, vou morar numa outra casa ou não? Tem um desapego emocional? E como fazer isso, né? Porque daí também entra, às vezes, a família, a mãe, o pai quer se intrometer. Sim. Sente falta do filho, que é natural também. Então, às vezes não é por mal também, né? Como que a gente pode agir? Como que esse jovem pode agir
para agir de forma correta, né? Enfim. Aí eu acho que tem duas questões, né? A primeira do jovem, né? Aí responde ali a questão da identidade, a primeira parte lá, a segunda pergunta, se não me engano, que é deles se conhecerem, terem esse relacionamento ali com os líderes e tal. Primeira parte é essa aí. Para quê? Para que eles estarem bem resolvidos, então, para sair de casa, né? Da forma correta e tal. E aí depois, então, o segundo ponto, a questão dos pais. Também. Como eles prepararam esses filhos para sair de casa, né? E aí nós estamos falando dos filhos, não estamos falando dos pais, né? Mas como a preparação, né? Eu e o Maia, a gente sempre conversou essa questão assim, né? Então, a Cristiana, na verdade, ela já é bem resolvida, né? No nosso caso, os nossos filhos dessa parte, eles são bem resolvidos, assim. Mas a gente se preparou ela também, né? Muitas conversas antes, e eu creio que ela também teve um tempinho ali fora, né? Afastada dos caminhos do Senhor, mas quando ela retornou, então, realmente ela retornou, né? Com toda a bagagem que ela já tinha antes, né? Recebido, e ainda mais aquilo que o Senhor ainda acrescentou a ela, né? Então, para nós foi tranquilo, assim, para ela foi tranquilo também, né? E as pessoas perguntam, como é que está essa síndrome do ninho vazio? Eu diria assim que nós estamos bem. Tem pessoas assim que, meu Deus, eu tô não sei o quê, tem várias mães, como é que vocês estão? Gente, eu não sei explicar, mas a gente está bem. Eu acho que o Maia até sofreu um pouquinho mais ali, ainda. Tem a falta, né? A falta, né? Mas assim, a gente está bem resolvido e vê eles muito felizes, né? Isso eu acho que é importante, quando tu vê os teus filhos realizados dentro daquilo que tu gostaria para eles, né? De ver eles que eles estão em Cristo, estão buscando, estão felizes, eu creio que isso aí faz com que eles estejam bem e os pais também, né? Então, acho que essa preparação que a gente tem que ter é estar ciente de que um dia eles vão sair de casa, nos preparar para isso, né? Então, que eles não são nossos, né? Não são nossos e não são do mundo. Eles são do Senhor. Mas né? É importante essa colocação do Felipe. Eu acho que... não tenho certeza. Tu tem que se desapegar de tudo, em todas as áreas. A área emocional, a área, digamos, de buscar conselho, o pai fora, querer decidir, né? pelo filho. E questão financeira também. Todo mundo me conhece, que eu sou muito ligado a essa área. Eu acho, não tenho certeza, essa é uma área bastante sensível, ela é importante. O jovem, ele tem que saber que ele vai ter que sustentar um lar. Não estou dizendo que é o jovem homem, mas o jovem homem e a jovem mulher, ambos com a receita, bota tudo num bolo só. A nossa despesa vai ter tanto, a receita é tanto. E conviver com isso, às vezes está ciente, às vezes um tem uma condição um pouquinho melhor, a família teve uma outra condição, e entender que um futuro esposo, a condição é essa aí, está disposta, amém, vamos junto, né? E por outro lado também, aí tem o lado dos pais, né? O pai que é cristão, ele também tem que entender que agora eles se separaram do seu ninho, estão constituindo um novo ninho, e eles que vão ter que administrar, né? Como eu falei lá na cerimônia lá, nós vamos estar de longe, se ela precisar ajuda, mas nós jamais vamos interferir. E como bons pais e cristãos, nós vamos orar sempre, vamos continuar até o último suspiro, continuar orando que eles tenham uma boa vida e que eles sejam pessoas, casal, que possam influenciar na nossa sociedade, né? Então, eu acho que às vezes eu peguei um jovem aí há um tempo atrás que o casamento acabou dele não dando certo. Eu não vou citar nomes, porque ele me relatou que havia muita interferência dos pais dela, tá? E ela, mais sensível, acabava acolhendo, né? Daí ele dizia, hoje eu não quero sair, amor, vamos fazer tô dando um exemplo, vamos fazer uma pizza aqui em casa. O pai e a mãe ligaram e eles querem comer um X lá não sei aonde. Vamos. Quer dizer, se olhando assim, olhando de fora,
Pô, eu acho que não é legal. Eventualmente, uma vez, né? Tu dizer, tá bem, amor, vamos junto, vamos lá com o teu pai, com a tua mãe. Ah, hoje não sei o quê. E fazer essa coisa. E parece que não havia muito isso, né? Então, esse tipo de sensibilidade também, eu acho que nós temos também que acabar olhando pros pais dos jovens também, né? Porque eles têm muita influência. Não tem como, né, Felipe? São dúvida. Anos e anos ali. Talvez a gente também tenha que... a gente nunca fez isso, né? Talvez a gente também tenha que chegar assim... será que dá para falar com o teu pai, com a tua mãe e tal? Entender e tal? Mas é que às vezes o outro lado que recebe a influência não quer. Ele quer isso, como a Helena falou, não quer. É a dependência também dos filhos, na às vezes verdade. Tu quer, às vezes é mais fácil, né? Tu não quer aceitar esse tipo de coisa que está interferindo. Tu não conseguiu enxergar. Isso de morar no mesmo terreno e tal... O bom seria que não precisasse, né? Mas eu não vejo um problema assim, sabe? Se souber separar, né? Se que é mais difícil, souber separar. Claro, quando a gente fala disso, obviamente, assim, não é que um pai e uma mãe não possam ajudar os filhos, né? Não, às vezes até financeiramente, em um determinado momento. Claro. Ajudam. Quem está livre, né? De ter um... E a gente não está falando sobre isso, mas está falando no sentido, assim, dessa interferência direta. E aí... Primeiro, assim, né? Por exemplo, se os pais são cristãos, aí realmente a gente tem que apelar para a consciência, para a palavra, né? A pessoa tem que, tipo assim, tomar aquele gole de simancol, né? E dizer, não, peraí, minha posição não tá legal. Agora, tem casais que se converteram jovens, mas os pais não são cristãos, né? Então, deles tem que ter uma postura muito mais, assim... uma iniciativa muito maior, muito mais intencional, eles vão ter que tomar essa posição, né? De talvez ter essa conversa, mas acho que tendo diálogo, de sentar, de conversar, de olhar no olho, falar a verdade, dizer, olha, eu amo vocês, sabe, sempre vou amar, mas tá acontecendo isso aqui tá nos prejudicando. Eu queria pedir, e a gente subestima, eu acho, a capacidade das pessoas receberem isso se for bem colocado. Acho que quando a gente tem uma boa conversa, as pessoas compreendem. E às vezes o próprio jovem ele não quer ter essa conversa, não é? Às vezes, como tu falou, às vezes o pai e a mãe eles podem estar muito receptivos, né? E o jovem, mas será que eu falo e tal? E às vezes também tem algumas dependências também dos que recém casaram, né? Eles também não querem perder essa dependência dos pais. Então, são várias situações aí, né, que acontecem, né? Mas eu acho que é importante isso aí, tudo que o Maia falou, né, nessa questão do desapego, né? E para os pais, eu acho que é um aprendizado, né? Digamos, para os pais cristãos. Para os pais cristãos é um aprendizado. Se tu é cristão, tu vai aprender a lidar. É óbvio, né? Nós como pais, né? A gente sempre tem uma tendência a querer ajudar, porque a gente vem ajudando, né? Faz assim, faz assim. Aí então tu começa assim, daí tu vê uma questão, eu sou dona, né? Então eu tô sempre me policiando, ainda mais porque a nossa filha Cristiana, ela é muito independente, ela já tem os padrões, ela tem tudo certinho que ela vai fazer, ela tem a rotina e tal. E às vezes a gente quer interferir, não é por mal que os pais fazem, né? Mas a gente, daí quando a gente se fraga, meu Deus, aí o Maia é mais, ele consegue mais assim, não falar tanto, né? Então, quando eu vou falar, daí eles, amor, não. Aí eu disse, é verdade. Não vamos falar, então é um aprendizado pra gente, sabe? Agora faz um mês, né, que eles casaram. Então, assim, a gente procura um máximo, eu às vezes nem ligar, porque a gente sabe como a gente é, né? Então, é um aprendizado, deixar que eles procurem e tal, né? E como eu tô dizendo, para nós, pais cristãos, para alguns talvez seja até mais fácil, né? Talvez, mas para nós, assim, é um aprendizado. E a gente quer que eles cresçam, né? Quer não que eles se desapeguem totalmente, afetivamente, mas assim, que eles tenham o lar deles, que eles saibam quando procurar, né? Então, acho que tem essas questões todas. E aqui eu acho que abre um ponto da gente voltar, né? Por que a gente percebe algumas vezes tanto sofrimento quando o filho sai de casa? Porque a mãe, geralmente a mãe se apega, substitui, põe no filho algo que deveria buscar no marido e aí põe naquela criança. Sabe que esses dias eu conversava com uma menina nos jovens e ela me dizia assim, o meu irmão, ele é sufocado pela minha mãe.
ele nunca vai conseguir crescer. Ela disse, eu tenho orado sobre isso. Porque a mãe não consegue ter um diálogo com o pai, a mãe não tem um bom relacionamento com o pai, então ela põe no filho, o filho dorme com ela, o pai dorme na sala. Então tu vê, sim, uma disfunção ali que depois aquela pessoa vai ser prejudicada no casamento. Então a importância, de novo, de nutrir, né? Um bom casamento. De serem amigos, de andarem. Eu lembro que uma vez tu me falou uma coisa que eu achei muito legal, que me marcou. Quando eles saírem de casa, a gente vai voltar a se curtir, a gente vai poder viajar junto, a gente não vai ter mais tanto aquela... Verdade. E é bem isso, né? Casou, eram 2. Os filhos vieram, se tornaram algo maior, mas depois volta a ser 2. Mas eu preciso nutrir para que quando chegar essa fase eu ter prazer, eu poder deixar a Cris sair, o Jeff sair, e nós vamos ter o nosso tempo. Então, de novo, se você enfrenta alguma dificuldade no teu casamento, não tenha vergonha, não tenha medo de buscar ajuda. Busque ajuda em boas referências, busque, porque seja é aberta, a vontade né? do Senhor, é a vontade, não é que ficamos... Às vezes eu fico vendo, né, tem uns casaizinhos de velhinho que estão de mão dada, então eu falo pro Felipe, olha que legal, que bonito isso, Nós né? já estamos quase, né, vendo aí, velhinho. Falta muito É que a vida, na verdade, a vida, eu sempre diz pra ele, a gente conversa, a vida é feita de etapas, né? Ciclos, o né? problema é tu com 60 anos, tu querer ser surfista, querer competir. Pode ser, pode, mas sabe que tem as etapas. A gente se prepara para se aposentar, se prepara para ter os filhos com uma outra família. Então, tudo isso eu acho que é uma preparação. E o departamento de família aqui do nosso ministério, ele está pronto para receber, para conversar. Sim. Nós temos um grupo de em torno de 7 casais, todos aptos para poder conversar, para orientar, para partilhar. Nós não temos resposta para tudo, mas com certeza teremos alguém, vai ter alguém que vai ouvir, né? Que vai tentar ajudar, que vai orar junto. A palavra de Deus que muito pode a oração de um justo. Nós como corpo, orando junto, intercedendo junto. Então... E ainda nessa questão que tu falasse de substituir ali, né? Essa é uma questão bem importante, né? A gente vê que tem muitos jovens que eles ficam paralisados nisso, né? Porque um pai substitui, uma mãe substitui, né? E isso é importante eles buscarem ajuda, né? Até para saber se colocar também em relação a esses pais. Não é desrespeito, nem falta de honra. Não é desonra. Né? Tu conversar com teu pai, mas para isso, claro, ele precisa ter um suporte, né? A igreja é um suporte desses jovens, né? Para que eles possam encarar esse pai, né? Com toda honra, né? Amor, e respeito, amor, né? E chegar e dizer, olha, mãe, não tá legal, eu não tô me sentindo bem assim, tu tá me tratando, né? Assim. Eu acho que isso aí é importante, nós também aqui desse lado dar esse suporte, né? Esse aporte aí para esses jovens, né? Para que eles também possam conversar. E por outro lado, né? O departamento de famílias também conversar com esses pais que estiverem abertos, né? Porque é como a gente diz, ninguém é perfeito, né? Sim. Nós erramos ainda hoje, né? Então não é errado. Estamos em constante aprendizado, em constante construção até a volta do Senhor, né? Sim. Então que a gente possa também ser suporte para esses pais, que a gente sabe que não é fácil também ter uma mudança de comportamento, né? Então, e a gente está falando em ciclos, em etapas, e eu queria perguntar uma das colocações que a gente estava pensando junto. O casal casa e ele está se curtindo, está naquele início de casamento, lua de mel, não tem muita rotina, não tem horário, acordou 10 da manhã, vamos sair, tranquilo, vamos sair, legal. Mas aí chegam os filhos. E aí tudo é muito novo, você não sabe como lidar com aquela criança, às vezes pega um filho, né, e chora bastante. Como nutrir o relacionamento? Como não se perder na chegada dos filhos? Porque a gente vê, eu estava lendo uma pesquisa ontem que fala que um bom número de casais que se separam é com a saída dos filhos, mas também com a chegada. É quase que 50-50, porque muda muito. Como continuar sendo casal com a chegada de um pequeno? Boa pergunta, né? A pergunta de milhões eu fiz? Não, é interessante. Eu acho que tem que entender que é um outro momento. Um ciclo, é outro momento. Talvez olhando para o lado masculino aqui, o homem talvez ele
ele perceba que a mulher que agora é mulher, é esposa e agora passa a ser mãe, né? Ela tem um novo papel, novas atribuições e um ser que depende exclusivamente daquele casal ali, né? Em especial a plenitude da mulher, ela se manifesta claramente quando ela é mãe. Então eu acho que o homem ele tem que ter essa sensibilidade de entender esse momento. E o corpo da mulher muda também, mas não é uma mudança definitiva. Ele volta ao seu estado, às vezes ao seu estado normal, né? E por outro lado, a esposa também ela tem que entender que o marido continua tendo as suas necessidades, né? É uma questão de buscar um equilíbrio. Mas eu vejo muito mais pro lado do homem, tá? O homem ter nesse momento, também no começo, um pouco mais de paciência, de condescendência, de entender e até de se envolver. Eu confesso que eu me envolvi pouco com essa questão de trocar fralda, disso, daquilo, me envolvi com outras coisas. Mas eu acho que hoje o homem de hoje ele está se envolvendo mais. Eu acho que isso aí eu acho que isso aí é salutar para a relação, que ele vai entender que, a nossa filha exigia da Eliana mamar a cada 2 horas, 3 horas. E até teve um tempo que ela teve que ir numa psicóloga para dizer, na médica para dizer o que eu faço. Foi fácil. Ela disse, tu não vai ter que dar, ela vai chorar e tu não vai ter que levantar. Foi muito sofrido. E aí nós escutávamos o choro dela lá no quarto, um dia, 2, e depois acostumou. Aí ela vai tomar madeira nos horários que ela já estava com 2 anos. Né? Então são essas coisas assim que tem que, mas com certeza, Vanessa, não é uma coisa fácil. Se existe pesquisa e a pesquisa está apontando para isso, então quer dizer é uma questão relevante, né? Que tem que ser cuidada, tem que ser tratada. E por outro lado também a mulher, né? Tem a tendência de realmente se anular e anular o papel de mulher, exatamente, de esposa, né? Então ela se anula e com isso também anula o esposo ali, né? E então isso é uma coisa que tem que cuidar bastante e que quando nasce nesse ciclo pra gente é bem difícil, né? Tu também já passou e é como eu disse, a gente tem que estar aberta para essa mudança, né? E procurar não dá a atenção necessária, né? E depois não é só nos primeiros tempos também, né? Isso aí a tendência, se tu permanecer assim nesse círculo, como é que eu vou dizer assim, de cuidar ali dos filhos e abandonar o esposo, isso pode ter uma constância bem grande e lá na frente, como a gente já tem encontrado aí, casais que têm dificuldades em se relacionar com o seu esposo por conta dos filhos que dormem ainda junto, no mesmo quarto, né? E filhos já grandinhos assim. Então, a tendência é essa. Se nós não tivermos uma postura ali, né? Isso mesmo que o Maia falou, a questão da Cris, por ela ficava no nosso meio ali sempre, né? Mamando, então, e por isso essas de 2 em 2 horas. E ali eu tive que fazer um rompimento que para mim foi muito duro e para ela também. Eu fiquei na porta ali, e a doutora disse para mim, tu vai ter que fazer. Daí eu fiz uma vez, não aguentei, abri a porta, né, do quarto, fiz uma segunda e o Maia, não abre a porta. E eu fiquei do lado do quarto dela e ela chorava, mamãe, eu quero mamar. E aquilo ali, para mim, foi muito doloroso, assim, sabe, até ela adormecer. E aí eu abri a porta, ela estava dormindo no chão. Nossa, foi impactante, assim, sabe, para mim, mas... e nem por isso... nós deixamos de ter um ótimo relacionamento, sabe? Então, são coisas, às vezes, doloridas que alguns pais, mães, principalmente, né? Tem que tomar algumas decisões de rompimento, né? E a cultura de hoje também coloca as crianças no centro, né? Exato. Muito no centro. A gente entra pro lobby da sociedade. Então a gente precisa lembrar que quem coordena horário, quem coordena a rotina, e é necessário uma rotina, eu acho que esse é um ponto bem importante. Por exemplo, teve um filho, a criança precisa de rotina primeiro para ela se sentir segura e andar bem, em seu funcionamento geral, mas o casal também botou o filho para dormir cedo, a gente vai ter aquele tempo juntos, vai
poder comer uma coisa só os dois, não vão ter que ver desenho juntos. Então, é importante lembrar também de cuidar um do outro, de estabelecer um padrão, né? Não é o filho que faz a rotina, né, da família. Ele tem que se adequar à rotina da família. Isso é importante. Claro, no início a gente também se adequa a algumas coisas, tem que se adequar a algumas coisas, porque entende a criança, é normal. Mas a partir do momento que ele já tem uma certa idade, agora é a hora da gente colocar. Como é difícil isso hoje, né, É Felipe? muito difícil. É muito, nos dias de hoje. Só que daí entra aquela questão de novo, ó, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser intencionais. Então assim, ó, o que está acontecendo com vocês é muito legal, o ciclo que vocês viveram, né? Então por que não estão vivendo a síndrome do ninho vazio? Porque vocês foram intencionais, vocês cuidaram do outro, vocês sabiam que um dia isso ia acontecer, né? Um dia os filhos vão sair de casa. E como é que nós vamos ficar? Se nós não cuidarmos um do outro, como é que nós vamos ficar nesse dia? Exato. Então tem essa intencionalidade da palavra de Deus de cuidar um do outro, de colocar cada coisa no seu lugar. Exato. E eu queria aproveitar vocês aqui para falarem sobre isso um pouco, sobre essas funções, né? A função do homem, a função da mulher. O que vocês acham que é muito importante a gente resgatar de forma bíblica? De novo lembrando, né? Tem uma sociedade que desfaz isso daí. Desfaz tudo, todos os papéis. A criança no casamento, o homem, a mulher, tá tudo de ponta cabeça. Por que é importante resgatar os papéis? Quais são assim os pontos importantes que o homem tem que preservar, que a mulher tem que preservar no casamento, para que funcione bem, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Deus nos fez tão diferentes, né? Como homem e mulher. Por que isso é tão importante, né? Parece que a gente se encaixa. Um tem coisas que o outro não tem e que são tão importantes, né? A gente brinca, né? O homem vai... Cadê a manteiga na geladeira? Aí o cara tá lá olhando, não enche, tá na frente, o cara não vê, né? Aí a mulher lá do sofá diz assim, mas eu vou levantar daqui, eu vou enxergar isso daí, né? E é bem assim, a mulher levanta, olha lá e enxerga. Mas como é que eu não enxergo isso aqui, tia? Todo dia. Isso é interessante isso daí, né? 34 anos, todo dia. Isso aí acontece muito lá em casa. Às vezes até pela facilidade já, né? Tu já sabe que tu não vai achar, daí tu já nem procura, já vai e pergunta, né? Hoje aconteceu Se isso. entregou. Eu perguntei pra ela, cadê a camiseta aquela que eu quero colocar? Lugar. Tá no mesmo lugar, tá lá nas tuas cores. Onde é que é o mesmo lugar, né? Mas isso aí que tu está colocando é extremamente importante, a questão do papel, né? Falando dos filhos, hoje a sociedade coloca os filhos como pequenos reis, né? E aí nós somos os súditos desses pequenos reis. E na verdade não é isso. Eu me lembro no retiro que teve o pastor Adam colocou que os filhos são acessórios, né? Tu tem que tu é tua esposa, a esposa é tu, né? Teus filhos, tu sabe que teus filhos eles não vão estar contigo sempre. Eles vão ser lançados, flechas, né? Então tu tem que entender esse tipo de coisa. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? E a imagem e semelhança quer dizer no sentido de valor, né? Mas ao mesmo tempo nós somos diferentes, né? Deus deixou muito, muito claro isso. E hoje a sociedade, com o conceito de autoritarismo, que tem toda a relação que envolve questões de poder, hoje tudo é questionado, né? Imagina, a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido em tudo, mas não é essa submissão o homem usar... Frase polêmica. Frase polêmica. Sim. E aí, às vezes, a gente vê muito isso. Também a questão do advento do feminismo, o pensamento marxista trouxe essa relação de opressor e oprimido. E isso aí as lutas, né, de homem contra mulher. Isso está muito em voga, né? Então, mas não é isso que a palavra fala. Como tu já tinha colocado, que a questão de hierarquia que Deus colocou no casamento, ele fez semelhante à igreja, né? Então, não somos nós que estamos dizendo. Se nós somos cristãos e queremos buscar uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós temos que olhar isso com importância, com relevância. E como é que a gente faz isso? Eu acho que hoje a grande falha, e eu vou puxar aqui para o meu lado aqui, está no homem mesmo. O homem não exerceu a sua autoridade que foi instituída por Deus. Porque se nós formos olhar, isso é importante, se nós formos olharmos lá, quando houve o pecado
o pecado original, quem primeiro se alimentou daquele fruto que Deus tinha dito para os dois não se alimentar foi Eva. Mas Deus, e aí eles se esconderam, porque eles se conscientizaram que eles tinham feito algo errado, tentaram se cobrir. Deus não chamou a Eva, ele chamou Adão, porque aí tu vê que é autoridade, quer dizer, foi essa que tu me deu, quer dizer, o Adão já quis o quê? Já quis se eximir. E é isso que acontece na nossa sociedade. O homem, ele tem que assumir essa responsabilidade, mas não essa responsabilidade de ser a autoridade, né, pela autoridade. Eu estou aqui, agora tu faz... Tu me serve. Não é. Porque a mulher, ela vai dar o devido respeito para o seu esposo se ela enxergar nele um exemplo. Eu acho que as palavras... elas ajudam, mas o testemunho ele carrega, tá? Ele tem uma potência, uma força, sabe? Lá no meu serviço eu sempre todos os dias por ele, viu? Lá no meu serviço eu sempre às vezes falava certas coisas, eu dizia assim, não adianta que nem eu falar alguma coisa para ti, pastor Felipe, uma coisa, aí tu te dá conta, pô, é mesmo, aí no outro dia tu vai lá e diz para mim, mas eu já falei, né? Então a pessoa tem que ver o exemplo. Pô, o irmão ali ele tá sempre preocupado em arrumar alguma coisa, em ver alguma coisa. Não precisar dizer. Eu prefiro não dizer. Eu prefiro então eu fazer e esperar que em algum momento alguém olhe e veja, pô, vamos fazer que nem o fulano, que nem a fulana, que nem isso, aquilo, né? Então, essa autoridade que Deus deu, ela é extremamente importante, porque, por exemplo, tem muito mito. Tem homem que não tem condição de ser autoridade. Não é isso que a palavra de Deus diz. A sociedade pode dizer, a gente pode querer fazer uma concertação, assim, mas não é. Tu tem que exercer, tu não pode deixar para tu. Mas e outra, de forma conjunta, os dois. Um diálogo. Às vezes o homem quer fazer a mulher um robô. Não, tu tem que botar essa roupa. Tu tem que não sei o que, não. O homem tem que dar. Ele tem essa autoridade. Mas ele tem a liderança, mas tem que deixar a mulher administrar as coisas, fazer como ela. No final, por exemplo, nós vamos para Santa Catarina, um exemplo bem... Nós vamos para Santa Catarina ou nós vamos para a casa dos meus avós que moram no interior do Rio Grande do Sul nas férias. Não sei o que. Aí se houver uma coisa assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um consenso, vamos ficar 5 dias lá em Santa Catarina e seguir na casa. Sim. Ou assim, tem coisas que no final lá precisa de uma decisão, aí o esposo, né, faz esse tipo de coisa. Eu acho que o segredo está nisso aí. E talvez, vamos voltar de novo para as referências. Às vezes nós não encontramos no nosso lar. Sim. No meu lar, o meu pai se anulou, deixou a mulher. E outra coisa que é mito, quem é que deve ser quem é que deve liderar? Quem tem o melhor contra-cheque? Não. É mentira. A palavra de Deus não diz isso. Eu posso estar desempregado e ainda a liderança me foi instituída, segundo a palavra de Deus. E a esposa, e eu vivi isso. A Helena trabalhava durante e eu estava desempregado. E aí ficava trocando 6 por meia dúzia e tal. Foi um momento difícil, mas eu ainda continuava sendo responsável, sendo líder. É isso que às vezes não entende. Essa questão financeira também, ela pega um pouco isso. Né? São valores do mundo, né? Que querem entrar. E aí as coisas... O que eu comento também com os jovens é o seguinte, se o mundo tivesse certo, então a gente não ia ver tanto problema lá fora. Tem um monte de gente em depressão, o jovem se cortando, adolescente cortando os pulsos, então é porque alguma coisa está errada. Né? Quando a gente pega uma família como a de vocês, um casamento como o de vocês, que tem um testemunho de muitos anos, então vocês podem dar esse conselho, a gente percebe o seguinte, funciona. Então esses conselhos da palavra de Deus, o Maia está citando aqui, eles funcionam. Então quando a gente fala de função, por exemplo, a questão da autoridade é muito interessante. A autoridade, ela tem que ser delegada, tem que ser legítima.
né? Exato. Por que ela é legítima? Porque foi Deus que me deu essa autoridade. Então, quando eu tomo uma autoridade legítima e a outra pessoa reconhece essa legitimidade, como é que ela reconhece? É interessante, o mandamento diz, ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja. Não é qualquer tipo de amor, Não né? é. É um amor sacrificial. E isso que o mundo não consegue entender. Quando se fala a mulher tem que ser submissa, parece que o evangélico, que o crente quer fazer a mulher um capacho. Mas o texto diz que a mulher está em submissão, ou seja, está debaixo da mesma missão, enquanto o homem a ama. Exatamente. E lhe respeita e cuida dela e se entrega por ela, se for necessário da vida dele, se tiver que chegar no momento de escolher quem é que vai morrer agora e dizer eu vou no lugar dela. É tipo assim, é esse tipo de amor que a gente está falando. Então Exatamente. é fácil de se submeter, né? Então, eu acho que o Maia foi muito sábio quando ele falou sobre isso, né? E antes de tudo, eu até quero colocar aqui que nós viemos de famílias disfuncionais. Então, até chegar aqui é um caminho. Tem um processo. É um processo, né? E eu creio que isso faz a diferença, é tu querer, né? E entender, né? Um casal, o que liga eles não é homem e mulher, mas é um projeto que Deus tem para os dois, né? Então, quando o Maia coloca que o homem tem essa responsabilidade, e a gente já tinha conversado várias vezes, a gente já falou sobre, porque nós tivemos muitas dificuldades, até por eu vim de uma família diferente, ele de outra, né? A gente conversou muito sobre isso, muitas vezes sobre essa questão da submissão e tal. E a gente, há um tempo atrás, conversamos sobre isso, né? E a gente entendeu que realmente, quando um homem ele entende o seu papel, que esse foi dado pelo Senhor, fica tão fácil. E é tão seguro, né? Muito seguro. É algo... como é que eu diria assim? É muito bom quando tu entende isso. Porque tu tem a maior segurança, sabe? Que ele está te passando isso, que ele está fazendo aquilo como se fosse o próprio Cristo. Amando a igreja, conduzindo a casa. Então fica fácil. Claro que isso tudo foi um processo até chegar aqui, sim, mas a gente se permitiu. E a gente entendeu que a família é o bem maior, né? E como é bom quando a gente tem isso bem instituído dentro de nós, porque a gente consegue viver isso, sabe? Viver esse relacionamento que eu e o Maia hoje a gente vive, como a gente falou, a gente se ama, a gente sempre se amou. Tivemos sempre dificuldades, mas a gente sempre buscamos ajuda e isso não é vergonhoso. Eu digo aqui para os casais, nós com toda a nossa idade, nós quando precisamos de ajuda, a gente buscou essa ajuda dos nossos pastores, né? Não é vergonhoso. E aí eu acho que é importante dizer, né? Essa ajuda faz toda a diferença, né? Para que a gente chegue aqui, embora a gente tenha a palavra, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda. Mas procurar o conselho certo, né? Porque às vezes a gente busca ajuda ali fora e tal. E a gente vê hoje muitas mulheres assim, né? Que dizem, mas eu não consigo, porque não sei o que e tal, tal. E aí vem uma outra coisa que é importante a gente falar. Tu persistir, persevere. Ali na frente tu vai receber as bênçãos do Senhor. Há promessas na palavra do Senhor para nós. Então, mulher, persevera, sabe? O calar, né? A palavra mesmo ela fala, né? Que a esposa ganha o seu marido calado. Às vezes a gente não consegue, né? Mas que nem o pastor Paulo dizia, enche o copo lá para os filhos, né? Quando chegar o copo cheio lá. Mas assim, realmente procurar se calar. Às vezes a gente vai fazendo o nosso esforço, mas quando tu começa a buscar o Espírito Santo, ele vai permitindo, ele vai te trazendo essa segurança, tu vai conseguindo a te calar, esperar o tempo certo de falar, né? Eu sou uma pessoa, vocês me conhecem há bastante tempo, né? Sou uma pessoa que sempre fui muito assim, como a Cris, mas a Cris é muito mais sábia que eu, né? O Jefferson também, né? Quando eu falo da Cris, mas o Jefferson também, né? Hoje ele está fora trabalhando. O Jefferson também hoje está buscando o Senhor lá fora onde ele está. Então, assim,
Me perdi aqui um pouquinho, né? Mas falei do gesto, me lembrei, bateu a saudade do filho, mas né? eu acho engraçado, né? Engraçado não, né? Deus, em sua sabedoria, né? Ele diz que a mulher sábia, ela edifica. Tem momentos que a gente vai se submeter, claro, em amor, em obediência, mas o Senhor sempre nos, de alguma forma, nos ensina aquilo, nos conduz aquilo. É verdade, E de novo, né? Quem é sábia constrói. Tu consegue, né? Às vezes com diálogo, às vezes tu não vai poder falar na hora, tu vai ficar quietinha, depois tu vai orar, tu vai entregar, tu vai chegar no momento certo. Isso é ser sábio. Vou falar, olha, não concordo com isso, não concordo. Vamos orar junto sobre isso. Às vezes não é o mundo, de novo, o feminismo vem e quer impor algo. E a Bíblia nos ensina que não é assim, com sabedoria, é com amor, né? É com diálogo. Exato. E outra coisa, acho que isso aí, tudo que está sendo falado é importante, mas é importante nós nos voltar para a palavra, né? Então, eu acho que às vezes não é nem por tu erra por desconhecer. Então é importante. Nós temos toda uma estrutura aqui para ajudar nesse sentido, para mostrar, mas oração já tem ali o terminal ação. Então tu ora, fala com Deus e depois tu vai para ação. Quando tu entende certas coisas, tu tem que partir para ação. Pode demorar um tempo, tem um processo, né? Vai, mas tu entender que tu tem que caminhar para lá. Homem e mulher são iguais em valores, Deus fez iguais, mas são diferentes em funções. Sim, isso é importante. Tá? Isso que é importante. E eu sempre fico pensando assim, se tu falar num grupo que tem Deus, tem aquele Deus distante, né? Sabe? Genérico. O de Deus genérico. Começar a falar esse tipo de coisa é uma loucura se a gente for parar para pensar, né? Sim. As pessoas elas não dão bola, não valorizam, mas é que o que nós estamos falando aqui tudo é bíblico. Claro. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não somos nós. Sim. E nós queremos, e Deus quer isso, que a gente ande de acordo com a palavra dele. O Senhor diz sempre assim, não esquece de falar da palavra, de dia, de noite, toda hora. Quer dizer, o marido ele tem esse papel muito, muito forte. Marido e mulher são sacerdotes, são. A questão da liderança ali passa. Então, o homem, eu acho que o homem ficou relegado, ele se relegou. E a nossa sociedade ela está pagando esse preço hoje. Eu tenho isso muito claro, né? Sem dúvida. Talvez nós tenhamos que a mulher, se a gente olhar nas igrejas, tem muito mais mulheres. As mulheres elas são mais sensíveis, então elas procuram ajuda, sofrimento. Elas são muito mais sensíveis ao sofrimento. O homem ele tem uma sensibilidade ao sofrimento, mas ele suporta um pouco mais. Né? Então talvez a gente tenha que pregar, né? Evangelizar mais os homens, né? Às vezes bater na casa assim, eu quero falar com o dono da casa, com o varão, aí expor o plano da salvação e tal, né? E aí o marido vai entendendo o papel dele. Vamos lá, família, vamos todo mundo junto aqui, né? Vamos lá, e as coisas elas vão uma família cristã ordenada é uma proteção para todo mundo, né? É uma maravilha. Ter problemas eles vão ter, porque nós vivemos dentro do mundo, desse mundo material. Tem dificuldades, eventualmente, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas espiritualmente tu está coberto. Sem dúvida. A Bíblia ela é o mapa, né, que está levando a gente para o tesouro. Então a gente tem que seguir as diretrizes, porque certamente ela vai nos conduzir um caminho, né? Um bom caminho. Certeza. A gente já está falando que mais de uma hora já, né? Teríamos assunto para mais. Vamos ter que marcar uma segunda conversa para a gente falar de outros assuntos específicos. Verdade. Vamos marcar para a gente falar de outros assuntos específicos, mas assim, para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês pudesse dar uma mensagem, né? O que vocês diriam aí para quem sabe nos ouvindo, nos assistindo, e o casamento não está bem? Não está bem, a pessoa está nos ouvindo, pode ser irmão nosso na fé e daqui a pouco está com vergonha, como foi dito, né? Está passando um momento difícil, não buscou ajuda. Ou até pessoas que daqui a pouco chegaram aí agora, estão ouvindo, né? E estão refletindo sobre o seu casamento. Né? Que conselho, o que vocês diriam
para essas pessoas, né? Queria que vocês pudessem dar essa palavra aí final aí para cada um. Bom, quer falar primeiro, amor? Primeiras damas. Bom, em primeiro lugar, dizer que a família é o bem maior, né? Isso aí a gente não abre mão, né? E dizer que vale a pena tu investir no casamento, vale a pena buscar ajuda, né? Não deixar que as vozes aí do mundo, dos amigos, aqueles que não são referências cristãs, possam estar falando ao teu coração, né? Buscar ajuda e fazer valer o casamento, porque é o que o Senhor espera de nós, na verdade, né? E nós também, aqui, né, com esses anos de casado, temos o pastor Paulo aí com 35, se eu não me engano, e o Gerson e a Glaci também, já com uns bons anos aí, agora não me lembro, mas são 20 e poucos aí, se eu não me engano. Aqui um casal jovem também, né, com 15? 16? 15. Então, com referência e tantos outros casais aí, né, que a gente tem no nosso meio também, busquem ajuda, porque vale a pena. Isso é que nós podemos falar para vocês. Vale a pena. O casamento em Cristo é uma bênção. Eu concordo com as palavras da minha esposa. Eu disse que ele é a minha referência bíblica, né? Mas não que eu não leia, mas eu não tenho em mente todas as palavras. É importante a gente trabalhar na prevenção. Hoje todo mundo fala em prevenção. Vamos falar então em prevenção espiritual, se é que pode ter isso aí. É buscar orientação, como foi falado. Buscar orientação. Antes que as coisas aconteçam, como é que é você que tá chegando agora, ou você que tem pouco tempo de conversão, que ainda não maneja muito bem a palavra, ou não tem as coisas muito claras. Isso é importante. Então, venha, procure pessoas. O nosso ministério tem um departamento específico para cuidar disso aí. Nós estamos totalmente abertos, podemos fazer visita, podemos conversar dentro aqui do nosso endereço. Enfim, acho que a humildade de querer buscar ajuda, ela é fundamental. E você que está assistindo, conhece alguém que está passando alguma necessidade, alguma dificuldade no relacionamento, encaminhe esse podcast para essa pessoa, venha, nos procure. Nós estamos aqui de braços abertos para receber e queremos fazer isso da melhor forma possível. E tem solução, né, Maia? Tem solução. A solução, como a gente diz, a solução é Cristo. Ele é a resposta para tudo. Amém. E o Evangelho, ele é o poder de Deus. Continua sendo. Nós somos, eu e a Eliana, somos prova disso. Verdade. E o pastor Felipe, ele sempre diz uma coisa: se não funciona, é porque você não quis fazer funcionar. Não quis colocar em prática. Não foi. Nós desafiamos, né? $1 milhão de dólares. Improváveis, né? nós, né? De que o Evangelho ele funciona. Se você quiser, se você entender que isso é o que Deus deixou para nós e que você quer seguir conforme o padrão de Deus, ele vai funcionar. Amém. Amorzinho, quer falar alguma coisa? Não, acho que finalizar? Muitas chaves deixadas. Eu acho que, de novo, eu quero lembrar, o divórcio não é a saída. E em Jesus há a solução. Amém. Isso aí. Amém. Nós vamos ter que marcar um outro papo aqui. Tem muito assunto aí pra gente falar. Mesmo. É isso aí. Deu 1h30. Deu um pouco mais de 1 hora. Mas é isso aí, gente, né? Você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza de que você foi extremamente abençoado. Como a Vanessa disse aqui, várias chaves foram colocadas. Eu tenho certeza de que isso abençoa a tua vida. Então, envie esse episódio para alguém, vai abençoar alguém. Lembrou de alguém, né? Teus contatos aí, familiares, amigos, envia para essa pessoa. Certamente ela será abençoada, com certeza. Certo, gente? Foi uma alegria. Obrigado por essa conversa aqui. A você. Nós Gente, agradecemos. Deus abençoe você e até um próximo episódio.